A última parte do Santo Evangelho que acaba de ser proclamada é importantíssima para podermos acolher a palavra que nos é dirigida neste 27º domingo do tempo comum. O Evangelho termina dizendo que Jesus abençoava as crianças, os apóstolos procuravam impedi-las, mas Jesus exigia que deixassem ir até ele as criancinhas. E dizia ele: se não fordes como elas, não entrareis no reino dos céus. Quer dizer, para estarmos unidos a Jesus, para pertencermos ao seu reino, para fazermos parte da sua família, temos de ser como as crianças. Como as crianças na sua pureza, na sua inocência, como as crianças na sua humildade, na sua simplicidade, como as crianças que reconhecem que necessitam do pai e da mãe, como as crianças que sabem que não dependem só de si próprias, dependem de alguém. Se não tivermos, reparai, esta humildade, esta simplicidade, esta confiança, esta disponibilidade de criança para Deus, não entendemos a palavra que nos é dirigida neste fim de semana. Neste fim de semana a palavra é exigente, reparai. Certamente já vos apercebestes que ela é completamente contrária à mentalidade e à realidade da sociedade dos nossos dias. Esta palavra não pretende julgar nem condenar. Esta palavra pretende sim dizer que uma coisa é o que nós temos, outra coisa é a vontade de Deus e o que nós deveríamos ter. E por aquilo que nos começa logo a dizer a primeira leitura, o que devíamos ter era homens e mulheres que se entregam iguais, que se amam, não por algum tempo, mas para toda a vida. Porque o amor para Deus não tem validade. O amor para Deus não tem prazo. O amor para Deus é eterno. O amor para Deus é para sempre. Mas isso nos ajuda a entender a segunda leitura. O amor para Deus não é condicional. O amor para Deus é sem limites. Claro, Deus sabe como nos criou. Somos frágeis e que nem sempre conseguimos viver o amor desta forma. Mas apesar de reconhecer a nossa dificuldade, Ele continua a desafiar-nos, a incentivar-nos, a ir mais além, a não nos contentarmos com a mentalidade limitada, mas a procurarmos ultrapassar a mentalidade que se implantou entre nós. A primeira leitura é retirada do livro do Gênesis. Como sabeis, a maior parte do livro do Gênesis, pelo menos a sua primeira parte, trata-se de uma história inventada para transmitir uma mensagem. Quando lemos o início do livro do Gênesis, não podemos estar à espera de pensar que aquilo é um relato jornalístico, ou é uma ata ou descrição de um acontecimento, porque o autor sagrado não queria fazer isso. Ele queria, sim, inspirado por Deus, apresentar-nos uma história para transmitir-nos uma mensagem que é pura e sagrada. E a mensagem é esta: o homem e a mulher só se completam um ao outro. A criação, os animais, são muito importantes, mas não são capazes de substituírem a pessoa humana. Dizia a primeira leitura que Deus, depois de tudo criar, fez passar os animais perante o homem, mas não o satisfaziam.
não eram suficientes para o realizar. Só quando Deus lhe dá alguém igual a ele é que o homem se sente feliz. E esta mensagem, reparei, é muito importante nos nossos dias, em que nós vemos exageros que não podemos aceitar, ou pelo menos nós que procuramos estar unidos a Cristo, não são condizentes com a nossa condição de cristãos. É o exagero no que respeita aos animais. O colocarem os animais no lugar das pessoas. Atenção que eu não estou a dizer mal dos animais, que têm de ser estimados, têm que ser cuidados e acarinhados, que não podem de maneira nenhuma ser maltratados. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a mentalidade que nós estamos a substituir pessoas por cães e por gatos. Estamos a substituir pessoas por cães e por gatos. E estamos a investir mais em cães e gatos, para não falar em outros animais, do que seríamos capazes de investir numa pessoa. E nós já chegámos ao cúmulo do ridículo, e por amor de Deus o que eu vou dizer não é uma questão de política, é uma questão de realidade, de querermos hospitais veterinários para os animais, quando temos pessoas que não têm médico de família. Já chegámos a este cúmulo. Para não falar que com grande facilidade gastamos 1.000, 1.500 euros numa intervenção cirúrgica para um cão e não somos capazes de dar 100 ou 200 euros a um familiar ou a um vizinho que precisa para uma consulta médica. É o que está em causa, estás a perceber? Não é nada contra os animais. Insisto, devem ser cuidados e tratados. Mas evitemos os exageros. Saibamos pôr as coisas nos seus lugares. Porque nós começamos a reparar que os animais têm mais carinho, têm mais atenção, têm mais cuidado que as pessoas. Mas a palavra de Deus, na primeira leitura, para além de nos dizer que o homem e a mulher satisfazem-se um ao outro, completam-se um ao outro, as pessoas é que se completam, diz-nos tão bem, e Jesus insiste nisso na passagem do Evangelho, que a união do homem e da mulher, quando é feita com verdade, com sinceridade, com condições, essa união é para toda a vida. Essa união é para toda a vida. Dizia-nos São Marcos, foram colocar a Jesus uma pergunta que quantas vezes me colocam a mim, quantas vezes colocam à igreja. E a pergunta era esta: Mestre, quem é que tu pensas do divórcio? E Jesus responde: olhai para a história, o que é que vos diz a lei? E eles, a lei permite. E dizia Jesus: é verdade, a lei permite, mas não é essa a vontade de Deus. Não são esses os planos de Deus. Como dizia no início, não está em causa julgar a condição de ninguém. Cada história é uma história, cada caso é um caso. E as pessoas que tiverem felicidade de falharem na sua relação matrimonial têm de ser acolhidas, têm de ser apoiadas. Mas também temos, nós cristãos católicos, ter a coragem de dizer que o matrimónio não é uma brincadeira. Que o matrimónio não se pode fazer e desfazer com a facilidade que hoje, infelizmente, acontece. Dizia Jesus, no princípio não era assim. Os planos de Deus não são esses. Ele não vos criou para vos usardes e deitardes fora. Ele criou-vos para vos entregardes e vos amardes à sua imagem e semelhança para toda a vida. Mais uma vez alerto para a segunda leitura, que nos fala do amor de Deus pelos homens demonstrados em Cristo, que não olha a limites para mostrar o amor de Deus, que aceita sofrer, que aceita ser condenado, que aceita ser morto por amor.
e o amor que devemos ter entre nós deve procurar imitar este amor que por nós tem Deus. E o amor que Deus tem por nós tem sacrifício, tem perdão. Claro, como disse muitas vezes, mais uma vez digo com toda a clareza, com toda a lucidez, Deus não pede a ninguém uma situação completamente insustentável. Não pede. Deus não pede a ninguém que carregue uma cruz superior às suas forças. Não pede a ninguém. Agora Deus pede a todos um pouquinho mais de espírito de sacrifício e um pouquinho mais de capacidade de perdoar. Porque se nós não tivermos espírito de sacrifício, se não tivermos capacidade de perdão, não conseguimos viver o amor conforme os planos de Deus, que é que o ser humano se ame com verdade e para toda a vida.